haja a bênção do Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem sido fiel, o Senhor não tem nos deixado faltar nada, pelo contrário, esta igreja ainda tem abençoado outras famílias, pastores, ó Deus, missionários, homens e mulheres que têm vindo também ministrar nesse lugar. Tudo isso é fruto da gratidão, do louvor, da adoração e da generosidade dos nossos irmãos. Nós te louvamos por cada um deles. Abre as janelas dos céus, derrama chuva de bênção sobre eles e sobre nós, e nos abençoa em todas as coisas. É o que nós te pedimos de todo o coração. Fala conosco pela tua palavra, ministra aos nossos corações, derrama a tua glória, Pai, usa-me poderosamente nas tuas mãos. É o que nós te pedimos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então traga aqui à frente, junto comigo, a sua oferta. Deus ama aquele que dá com alegria, tá bom? As criancinhas também, quiserem vir aqui na frente, venham aqui na frente, nós vamos orar por vocês, pequenininhos. Podem vir, as criancinhas que vão para a salinha. Isso, fiquem aqui com o pastor. Glória a Deus. Estenda a sua mãozinha aqui para frente. Pai, no nome de Jesus, a palavra diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Nós abençoamos as crianças, declaramos, ó Deus, toda sorte de bênção sobre elas, sejam protegidas em meio a esse mundo corrupto, corrompido, perdido, que elas permaneçam puras, inocentes, abençoadas, protegidas, guardadas pelo teu poder, Pai. Que temam ao Senhor, sejam disciplinadas, corrigidas, orientadas. Derrame, Pai, sabedoria e graça sobre elas e faz delas homens e mulheres de Deus segundo o teu coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam abençoadas. Pode ir lá para a salinha com os professores. Deus vos abençoe, tá bom? Ali atrás também nós temos as maquininhas de cartão, que eu esqueci de falar. E para aqueles que estão também assistindo pela internet, nós sempre colocamos ali disponível para vocês as nossas contas bancárias e a nossa chave Pix. Amém? Vamos lá então, gente? Vamos lá, pessoal. Eclesiastes 7, de 1 a 5. Eclesiastes 7, de 1 a 5. Hoje nós vamos falar uma palavra bem polêmica positivamente falando, né? Nós vamos falar sobre reflexões diante da morte. Reflexões diante da morte, né? E diante da morte, nós temos que reavaliar a nossa vida diante da morte. E tomara que antes, né, você possa fazer reflexões, pensar, refletir acerca da vida, acerca da maneira como você tem vivido diante do Senhor. Nós vamos ver hoje 4 benefícios da morte física na vida do crente. Quais são os 4 benefícios da morte física para o crente? E quais são as reflexões que eu e você como cristãos precisamos fazer diante da morte, tá? Nós estamos baseados no livro de Eclesiastes, capítulo 7, de 1 a 5. Para quem não sabe, Eclesiastes foi escrito pelo homem mais sábio que já pisou nessa terra. Como é que é o nome dele? Fora Jesus? Salomão, exatamente. Aquele que escreveu os provérbios, escreveu Eclesiastes e Cantares de Salomão. Salomão escreveu 3 obras maravilhosas. O livro de provérbios são ensinamentos práticos do dia a dia. São mais de 700 e poucos provérbios para abençoar a sua vida, o seu coração. É um capítulo para cada dia da semana. Se você quer ser sábio, se você quer crescer na sabedoria do alto, nas coisas práticas, corriqueiras do dia a dia, leia o livro de Salomão. O livro de Eclesiastes é um livro diferente, é um livro meio filosófico, é um livro de reflexão acerca da vida, acerca das coisas temporais da vida, as coisas eternas. Eclesiastes nos ensina que há tempo para todas as coisas, que a maioria das coisas que essa vida oferece é vaidade, a beleza, os bens materiais, os prazeres efêmeros dessa vida, mas também faz uma reflexão acerca da vida e da morte, que é uma espécie de contraponto. A vida de um lado e a morte da outra.
do outro lado. Nós sabemos, dentro da perspectiva cristã, que vivemos uma vida terrena. E essa vida terrena, ou na terra, em carne, é uma espécie de vida temporal. Porque o que vale mesmo é a vida eterna que nós podemos viver com Deus, no céu, no lugar maravilhoso que Deus tem preparado para nós, ou então na condenação eterna, que Deus nos livre, no inferno, se nós vivemos uma vida sem arrependimento, não estando nem aí para Deus, vivendo uma vida como se Deus não existisse, não ligando, não se conectando com a fonte da vida, que é o Criador. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre reflexões diante da morte. 4 benefícios da morte física para o crente. Será que a gente pode aprender diante da morte? Será que a morte pode nos ensinar preciosas lições? Um dos momentos mais difíceis para um pastor é quando a gente vai fazer um funeral. Principalmente quando são pessoas queridas nossas, pessoas que nós temos uma ligação, né, emocional, afetiva. Como é difícil, mas é necessário. E é uma excelente oportunidade, o pastor Giovanni não perde a oportunidade, quando vai fazer um funeral, de fazer essa reflexão acerca da vida. E não só isso, eu aproveito todo o funeral, claro que se a família permitir, eu lanço a semente de salvação, porque eu creio que mesmo em meio à morte física de alguém, Deus pode dar a vida eterna àqueles que ficaram. Aqueles que refletem acerca da morte. Deus pode trazer vida em meio à morte. Só Deus tem esse poder de fazer essas coisas extraordinárias. Amém? Então vamos lá, Eclesiastes 7:1. Leia comigo a palavra de Deus, nós vamos estar projetando também. O texto sagrado diz: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Unguento aqui seria uma espécie de óleo aromático, de perfume. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Olha só como a perspectiva cristã é diferente da perspectiva desse mundo, né? Quando nasce alguém, se celebra. Na Bíblia, o dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento de alguém. Versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há um banquete, porque naquela, ou seja, do luto, está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Fala comigo, os vivos aplicam o seu coração. E é isso que nós vamos fazer hoje, nós vamos aplicar o nosso coração, a fim de buscar a sabedoria do alto, acerca da morte do homem. É na morte do homem que é selado o nosso destino eterno. Por isso nós não precisamos temer a morte, mas nós temos que pensar acerca da morte. Temos que refletir acerca dela, até porque nós não sabemos que dia a morte vai chegar. Ou alguém sabe aqui? Às vezes até nas doenças terminais os médicos erram nisso, vocês já perceberam? Às vezes o médico diz, ó, você tem 3 meses de vida. De repente a vida se estende um pouquinho mais. Porque, irmãos, ninguém sabe o dia da morte. A morte é um mistério para todos nós. Mas existem reflexões que são possíveis diante da morte. Diante da morte está o fim de todos os homens, o fim da vida física, que é claro. E os vivos ali aplicam o seu coração. No versículo 3, melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto. Casa do luto é a casa onde há alguém que morreu. Mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Então vamos buscar, amados, sabedoria com relação a isso. No versículo 8, a primeira parte, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Amém?
Abra comigo também Hebreus 9, 27. Livro de Hebreus, finalzinho da Bíblia, lá perto do Apocalipse, antes de Tiago, né? Depois de Filemão. Hebreus 9, 27 é um dos textos que a gente usa muito quando vai evangelizar. Hebreus 9, 27, olha só o que a Bíblia diz acerca da morte. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então essa teoria de que os seres humanos transmigram na sua alma, o que a gente chama, né, os espiritualistas chamam de transmigração da alma, ou reencarnação. Eles acreditam que a alma vai transmigrando, ela vai passando de corpo para corpo ao longo dos séculos, e a pessoa vai morrendo várias vezes, até alcançar um estado, né, que para os budistas se chama nirvana, e para os espiritualistas se chama estágio de luz plena. Só que a Bíblia vai contra essa doutrina budista, taoísta, shintoísta, espiritualista de Allan Kardec. A Bíblia está dizendo que ao homem está ordenado morrer quantas vezes? Uma só vez. Vindo depois dessa morte física, o quê? O juízo. Ou seja, todos nós teremos que prestar conta da nossa vida diante de Deus. A vida que nós vivemos nessa terra, nessa vida terrena, vai haver uma prestação de contas para mim e para você ao final dessa vida. Não é à toa que Eclesiastes fala, melhor é o fim do que o começo. Porque no final da vida que nós vamos ter a grande definição da onde nós iremos, se para o céu ou para o inferno, com Deus ou sem Deus. Jesus também diz lá em Lucas 9, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente hoje brincando diante da morte. Tem muita gente brincando de ser crente. Tem muita gente brincando com as coisas de Deus, irmãos. E diante da realidade da morte, nós não podemos brincar de sermos cristãos. Temos que refletir diante da morte. Qual é a primeira lição que nós aprendemos? A primeira lição, ou a primeira reflexão que nós temos diante da morte. Irmãos, a primeira lição é que a morte humilha os orgulhosos. Fala comigo, a morte humilha os orgulhosos. Geralmente, né, as pessoas que não acreditam em Deus, os céticos, os agnósticos, os ateus, eles acreditam que são superpoderosos. Eles dizem que não acreditam em Deus, mas na verdade eles têm um Deus. Qual é o Deus deles? O eu, eles mesmos, o ser humano, a humanidade. E se tem uma coisa que humilha esse tipo de coração presunçoso, orgulhoso, é a morte. Porque ali está o final de todos os homens. E eles são humilhados quanto à sua confiança em si mesmos. Diz que um grande filósofo inglês, Hurley, ele não acreditava em Deus, ele entrava em embates, com os teólogos da sua época, do século 17, mas diante da morte ele percebeu a realidade do mundo espiritual. A história desse homem diz que ao final da sua vida, quando ele já estava ali de cama para morrer, ele ficava gritando desesperadamente, porque ele via o tempo todo demônios perambulando no seu quarto para vir lhe buscar ao fim da vida. Sua enfermeira relatou que ele não podia dormir com a luz apagada, porque tamanho era o medo de ser levado e tragado por demônios que circundavam o seu quarto, o seu leito de morte. Então assim, tem gente que é muito soberba, arrogante, acha que não precisa de ninguém, não precisa de Deus, que é bonzão. Se tem uma coisa que a morte faz, é humilhar os orgulhosos. Quanto à sua religiosidade também, gente, tem muita gente que confia na sua religiosidade.
confia na sua religiosidade, em vez de confiar no Criador, em vez de confiar no Salvador. Irmão, nós não podemos confiar nem em nós mesmos, no nosso braço forte, na nossa inteligência, nas nossas capacidades cognitivas, mas também não podemos confiar numa religiosidade aparente, nos nossos cerimoniais, na nossa ritualística, naquilo que fazemos. Não. A nossa confiança precisa estar na pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Amém? Tem gente que vive o ano todo errado. E aí em determinados momentos, em algumas datas religiosas, eles sobem escadas de joelho, eles carregam uma cruz quilômetros, eles pagam promessa, fazem isso, fazem aquilo, pedem ajuda do santo tal, da imagem tal, do ídolo tal. Irmão, você não pode confiar na religiosidade. A religião, pelo contrário, às vezes até atrapalha o relacionamento de seres humanos contra Deus. Os seres humanos criaram a religião, mas Deus só fez uma coisa para conquistar os seres humanos: enviou Cristo Jesus para morrer na cruz no nosso lugar. Amém? Fala comigo: menos religião e mais Salvador, e mais Jesus. É isso que a igreja precisa, irmão. Menos legalismo, menos crítica, menos fofoca, menos julgar os outros, e mais o Salvador, mais Jesus de Nazaré. A religiosidade é humilhada diante da morte, porque ela promove geralmente orgulho nos corações, aquele sentimento de santarrão, enquanto o outro é pecador. Tira isso do teu coração, porque a morte humilha os orgulhosos, humilha aqueles que confiam na sabedoria humana, né? Os filósofos, muitos deles morreram de forma trágicas. Outros se suicidaram, se achando mais sábios do que todos. Tem um grande filósofo, né? Friedrich Nietzsche, ele é muito venerado até hoje, assim como Karl Marx, Kant, Hegel. Ele muito venerado, ele é uma espécie de religião dentro da filosofia, chamado de niilismo ou nietzschismo, porque são seguidores de Nietzsche. Esse cara era soberbo, arrogante, ele criou o mito do super-homem. E baseado nas suas ideias filosóficas, surgiu Hitler, surgiu o Terceiro Reich, o Terceiro Reinado Alemão, e a Segunda Guerra Mundial, baseado nesse cara. Olha a tragédia que esse cara trouxe para a humanidade. Você sabe como ele morreu, querido? Perturbado, com 40 anos, se suicidando. Se achando melhor do que todos, baseando a sua vida, o seu orgulho, a sua arrogância na sua própria cabeçona. Morreu, se suicidou com 40 anos de idade. Então é tudo isso que a morte faz, ela humilha os orgulhosos, que confiam na sabedoria humana. Não faça isso, não confie na sua cabeça, confie na palavra de Deus. Amém? Não confie nos seus sentimentos, nas suas emoções. Hoje nós vivemos uma sociedade menos racionalista e mais emocional, mais sentimentalista. Sim ou não, irmãos? Isso infecta até a igreja às vezes. As pessoas vêm na igreja e aí às vezes saem delas e falam: eu não senti nada, acho que o culto não foi bom. Irmão, o culto não é para você, o culto é para Deus. Se você não sentir nada no culto, o problema não está em Deus, nem em você. Não esquece. A nossa fé é racional, é inteligente. Independente daquilo que você sente ou não sente, nós vivemos pela fé e não por sentimentos e emoções. Amém? Não seja uma pessoa sentimental. Uma pessoa guiada pelas emoções só faz burrada. Sim ou não, irmãos? Uma pessoa mole emocionalmente, sentimentalmente, ela nunca conquista nada na vida, porque qualquer coisinha ela já se desfalece, ela já esmorece, ela não persevera. O cristão não é guiado por sentimento, o cristão é guiado por convicção. Convicção na palavra de Deus. E a nossa fé é inteligente, a nossa fé também é racional.
a nossa fé também é sobrenatural. Amém? E é isso que a morte faz, ela humilha a sabedoria humana, que vangloria o homem, e promove a sabedoria divina, que promove a glória de Deus, e humilha o homem. Porque coloca toda a glória, toda a força, todo o poder ao Senhor. Outros confiam no seu vigor, na sua força, na sua juventude, né? Os jovens mesmo têm essa tendência de achar que sabe mais do que os adultos, que acha que sabe mais do que os pais. E a morte vem para humilhar os orgulhosos, que confiam na sua força, que confiam na sua jovialidade. Se você às vezes está evangelizando os jovens, você fala, cara, quer aceitar Jesus? Jesus pode transformar a tua vida. O que muitos jovens dizem? Eu só quero saber desse Jesus no final da minha vida. Eu quero curtir a vida. Eu quero aproveitar, eu quero pintar e bordar. E que depois, lá no final da minha vida, quem sabe, quando eu ficar velhinho, cabelinho branco, aí sim eu vou para a igreja. Isso é orgulho, irmãos. É prepotência, arrogância. E a morte humilha os orgulhosos que confiam na força da vida, no vigor e na juventude humana. Não confie nisso, senão a tua confiança está no lugar errado. Outros confiam na humanidade, como se a humanidade fosse detentora e promotora das grandes maravilhas desse mundo. Não, irmão. A Bíblia diz que a humanidade é caída, é corrompida. É claro que tem aspectos positivos, porque Deus colocou no homem a sua imagem, a sua semelhança. Mas nós não podemos nos vangloriar na humanidade, não podemos confiar na força. Tomem cuidado, hoje em dia tem muito isso, livros de autoajuda, né? Muita coisa que promove a força humana, a capacidade humana, e tira o aspecto da dependência e da confiança em Deus. É claro que cada ser humano tem potencialidade, tem dons, tem talentos, tem capacidades, amém? Cada um aqui tem dons, tem talentos, tem capacidades, e o que o Evangelho quer na sua vida é promover esses dons, esses talentos, para a glória de Deus. Mas a sua confiança não pode estar na humanidade, nas suas capacidades, no seu talento, porque até isso quem te deu foi Deus. Quem foi que te deu dons? Deus. Quem foi que te deu talentos? Deus. Quem é que afinou, né, essas ferramentas? Talvez seja você. E temos que fazer isso, afinar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas, melhorarmos como pessoa, isso depende de nós. Mas quem colocou esse dom, esse talento, essa vocação, esse chamado, essa missão, foi o Senhor. Amém? E Deus espera que você use tudo isso para a glória de Deus. Não é para se exibir para os outros, não é para mostrar através das redes sociais, não é para se aparecer para os demais, não. Seus dons e talentos é para promover o reino de Deus, a glória de Deus, exaltar o Criador, que te deu esses dons e talentos para a glória de Deus. E outros colocam a sua confiança em todas essas coisas que eu falei: religiosidade, sabedoria humana, vigor e juventude e humanidade. A morte humilha os orgulhosos. Fala comigo, a morte humilha os orgulhosos. Irmão, não tem como tu ir para o céu tomado de orgulho, de arrogância, altivez, prepotência, se achando melhor que os outros. Você não vai para o céu. No céu só vai entrar pobres de espíritos, quebrantados, humildes de coração, singelos de coração. Pessoas que tenham a capacidade de reconhecer que elas não são nada sem Deus, de que a sua maior riqueza é o Senhor, e que sem Deus elas estariam perdidas, corrompidas e desviadas do propósito de Deus. O céu é para humildes. Deus não vai levantar um segundo Lúcifer lá. Deus não vai
levar um segundo rebelde, um segundo orgulhoso, prepotente. Deus, a maldade, o pecado e a sujeira não vai entrar no céu. Somente aqueles que forem pobres de espírito. E é o que a morte faz. Segunda lição diante da morte, ou reflexão diante da morte, é que a morte mortifica a carnalidade. Fala comigo, a morte mortifica a carnalidade. O que significa isso, irmãos? Romanos capítulo 8 diz que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. O que é viver na carne? É fazer tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus. É se deixar levar pelos impulsos, pelos desejos pecaminosos, pelas inclinações do mal, sem freio, vivendo uma vida de concupiscência. O que significa a palavra concupiscência na Bíblia? Significa uma vida desgovernada. Uma pessoa que vive na carne, ou seja, segundo os seus desejos, segundo as suas inclinações malignas, é igual uma carreta pesada descendo a serra, ali, a serra entre o Paraná e Santa Catarina, a Serra do Mar, sem freio. O que vai acontecer com essa carreta, irmão? Ela vai se arrebentar, você vai se arrebentar, e tudo que tiver na frente e ao redor vai ser destruído, vai ser arrebentado. É assim um homem que vive na carne, que vive segundo as suas paixões mundanas, segundo os seus deleites, e não segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz ali em Romanos 8, que aqueles que vivem na carne não podem agradar a Deus. Quem vive na carne, lá em Gálatas capítulo 6, diz que eles não herdarão o reino de Deus, os que praticam as obras da carne. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 17 ao 20. Então, irmão, se você quer herdar o céu, mortifique a sua carne. Coloca a mãozinha no seu coração e fala: eu preciso mortificar a minha carne todos os dias. É o que nós chamamos de ir para a cruz. Todos os dias, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele precisa ir para onde? Para a cruz. Dizer não para a sua carne, não para os seus desejos pecaminosos, dizer não para as tentações desse mundo, não para os prazeres efêmeros. Refreie a sua carnalidade. Com a morte, refletimos os nossos atos, refletimos a nossa vida. Diante da morte, refletimos sobre o nosso comportamento. Diante dela, ou seja, diante da morte, revemos a nossa escala de valores. Tem muita gente que chega diante da morte e percebe que inverteu os valores. Deu mais importância para as coisas materiais do que para a sua família, por exemplo. Deu mais importância para o trabalho louco, desvairado, se arrebentou, perdeu a saúde, em vez de dedicar tempo de qualidade para aquelas pessoas que ele amava. Irmão, não seja surpreendido diante da morte. A morte nos revela as nossas escalas de valores. A morte revela as nossas prioridades. O que é a sua prioridade? A Bíblia diz que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu não consigo entender crentes que só vêm 1, 2 vezes por mês na igreja, irmãos. Eu não consigo entender um negócio desse. Para mim, um crente tem que vir no mínimo 1 vez por semana na igreja. O crente tem que ser fiel nisso. Tem gente que só vem na Santa Ceia. Tem gente que falta mais do que vem na igreja, irmãos. Isso está errado. Isso é falta de compromisso com Deus. É você mostrar para Deus que Ele não é a prioridade na sua vida. Você quer agradar todo mundo, menos aquele que você mais deve agradar, que é o Senhor. É claro que uma vez ou outra você está doente, né? Chegou um parente lá que você não sabia, que vinha lá de longe. Tudo bem você não vir na igreja, Deus sabe, Deus releva muitas coisas, Deus é flexível. Mas quando você vem, falta mais do que vem na igreja, tem alguma coisa errada com você. As suas prioridades estão erradas.
Mas graças a Deus, Deus vai levantar nesse lugar uma geração fiel. Amém? Um povo fiel, um povo que prioriza a Deus. Um povo que coloca em primeiro lugar o reino de Deus e que confia que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Às vezes você não está recebendo mais de Deus porque você está falhando no básico com Deus, nos detalhes de Deus, nas pequenas coisas de Deus. E eu tenho sempre ensinado, se você for infiel nas pequenas coisas, Deus não pode te dar grandes coisas. Se todas as coisas vos serão acrescentadas, isso só acontece com quem prioriza a Deus. Priorize a Deus na sua vida. Diante da morte, revemos as nossas escalas de valores. Diante da morte, revemos as nossas prioridades. Diante da morte, nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Sim ou não, irmãos? Eu não sei vocês, mas quando a gente vai num funeral, está diante de um cadáver ali na nossa frente, às vezes é um ente querido, às vezes é um amigo, às vezes é alguém, as pessoas estão mais sensíveis à voz de Deus. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Na sua grande maioria. Claro que tem aqueles que não estão nem aí, né? Tem aqueles que só vão lá de curioso, tem aqueles que só vão ali para falar dos outros, tem aqueles que só vão ali para julgar quem morreu. Mas perceba que diante da morte, o ser humano geralmente aplica o seu coração, medita sobre a transitoriedade da vida, a brevidade da vida. Lá em Tiago, o texto sagrado diz que a nossa vida é como uma neblina. Uma hora ela está aqui, outra hora ela desaparece. Uma hora ela parece bonita, linda, florescente, né? Como diz Jesus em Mateus 6, os lírios do campo são lindos, maravilhosos, mais bonitos do que as vestes de Salomão, mas de repente eles murcham e desaparecem. A vida é breve, irmão. Que tipo de vida você está levando? Que tipo de vida você tem olhado para a vida de forma colorida, de forma linda, ou só tem olhado para a vida de forma cinzenta, nebulosa, pessimista, crítica? A maneira como você enxerga para a vida faz toda a diferença. Tem gente que só olha para a vida a partir das suas feridas. Você já percebeu isso? Tem gente que só olha para os outros e olha para a vida a partir das suas feridas. Nós não podemos olhar assim, nós temos que ser curados por Jesus. Amém? Apresente as suas feridas aos pés de Jesus. Fala: Senhor, eu não quero olhar a vida a partir das minhas feridas. Senhor, eu não quero olhar o mundo de forma nebuloso, cinzento, obscuro. Não! Eu quero ver a beleza da vida, os detalhes da vida. Eu quero compreender as coisas simples da vida. Eu quero aprender a ver a felicidade, a alegria nos detalhes da vida. Diante da morte, nos tornamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar com você. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo no ano de 2022, levanta a mão. Fala assim: Senhor, eu quero te ouvir. Essa é uma das coisas que a gente mais vai tratar aqui, irmão, aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer falar todo o tempo conosco. O problema é que muitas vezes nós não paramos para ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Quem já foi aqui para Foz do Iguaçu? Levanta a mão. Quando você vai para Foz do Iguaçu, né, naquela cachoeiras ali das cataratas, você vê aquele volume enorme de água caindo. São milhões e milhões de metros cúbicos de água caindo. Se a Bíblia está dizendo que a voz de Deus é como a voz de muitas águas, é mais ou menos como aquilo.
Deus está falando, Deus está fluindo, a voz de Deus está pairando sobre a terra. O que Deus precisa encontrar em nós é corações sensíveis, para sintonizar essa voz, que fala todo o tempo com o homem, e com as mulheres de Deus. Amém? Precisamos dedicar tempo de qualidade com o Senhor, para ouvirmos a voz de Deus. Diante da morte, brota em nós também um desejo por mudança, por buscarmos mais a Deus. A morte é a culminação também, muitas vezes, dos corretivos divinos, para a santificação do seu povo. Você sabia que o crente, ele recebe o juízo de Deus nessa vida? Talvez você não saiba, mas o cristão, ele recebe a disciplina e o julgamento de Deus na vida terrena. Já que nós não vamos ser julgados no porvir, ou seja, na condenação eterna, Deus, para nos tratar, e por causa da lei da semeadura, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Deus nos corrige, nos disciplina, e muitas vezes nos julga em vida. Mas o final dos corretivos divinos para a nossa santificação está diante da morte. Amém? Ali nós vamos ser libertos das mazelas desse mundo, e nós vamos subir aos ares para nos encontrarmos com nosso Senhor e Salvador, Jesus de Nazaré. Eu fico tentando imaginar essa cena, Jesus nos portais celestiais, recebendo eu e você, e dizendo para nós: eis meus filhos amados, servos bons e fiéis, entrem no gozo do Senhor, no lugar que eu vos tenho preparado. Aleluia! Irmãos, e Jesus está preparando, não se turbe o vosso coração, João capítulo 14. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas eu estou indo para vos preparar um lugar, para que onde eu estiver, vós estejais comigo também. Quem quer ir para estar com Jesus para todo sempre? O céu é o nosso lugar. O céu é o nosso lar. E a Bíblia diz que no final de todo o plano profético, o céu descerá para a terra, e nós reinaremos com Cristo em graça e glória por toda a eternidade. Aleluia. Terceira lição diante da morte, irmãos. Porque é diante dela que os vivos aplicam o seu coração. A morte refreia o mundanismo. Fala comigo. A morte refreia o mundanismo. Abra comigo 1 João 2,17. 1 João 2,17. Olha o que diz o texto sagrado. O mundo passa, e a sua concupiscência, ou seja, os seus desejos desgovernados, desenfreados. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Fala comigo, este mundo passará. Essa vida terrena passa. Mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aqui nós vemos dois estilos de vida. Ou uma vida movida pela concupiscência, pelo desejo desenfreado, pela inclinação do mal, o que a Bíblia chama de vida na carne, carnalidade. Ou então a vida no Espírito, aquele que faz a vontade de Deus e permanece para sempre. Romanos capítulo 8. Quantos querem viver no Espírito? Dão glória a Deus. Então, irmãos, quando você está diante da morte, você aprende que o mundo passa, bem como os seus desejos, as suas concupiscências, os seus desejos desenfreados, os prazeres e deleites dessa vida são transitórios.
São transitórios, irmãos. Na hora é bacana, mas depois traz condenação, traz culpa, traz sentimento de nojo, de desonra, de que você feriu o templo do Espírito Santo. Mas diante da morte, o nosso coração se inclina para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa, para aquilo que é a vontade de Deus e que permanece para sempre. Amém? Se você aplicar o seu coração na casa onde há luto. Diante da morte, se você refletir diante dela, você vai perceber Deus refreando o mundanismo, ou seja, o desejo por aquilo que é mundano, por aquilo que é profano, por aquilo que é sujo, por aquilo que é corrupto, por aquilo que desagrada a Deus. Você é freado, você refreia, porque você entende que diante da morte o nosso coração precisa se inclinar para aquilo que é eterno. O Espírito Santo então promove dentro de você um desejo pela consagração, um desejo pela separação maior para Deus, o que nós chamamos de santificação. E a morte completa o processo de santificação do homem. Porque no final da nossa vida terrena, se Jesus ainda não voltar, não formos arrebatados, nós seremos levados para juntos da Assembleia dos Santos, lá onde todos os santos, os espíritos justificados, já estão diante de Deus. Abra comigo Hebreus 12, 21. Olha que coisa linda. Aqui o autor de Hebreus, eu creio que é Paulo. Alguns dizem que é Apolo, né? Lutero achava que era Apolo. Olha essa visão celestial, eu e você entrando no céu. Olha que coisa linda, gente. Que coisa maravilhosa. Aqui ele tem um vislumbre, ele tem um flash de glória, ele tem uma visualização espiritual, profética. Ele diz assim: e tão terrível era a visão que Moisés disse, ou seja, Moisés também viu isso. Estou todo assombrado e tremendo, mas então chegastes, né, eu e vocês, ao monte de Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que é o céu, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos que estão inscritos no céu, e a Deus. Quem são os primogênitos que estão inscritos no céu? Os crentes, os salvos, os filhos de Deus, que juntamente com os anjos fazem parte dessa assembleia celestial, universal, a igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus. E a Deus, Deus vai estar lá, irmão, o juiz de todos. Quem é o juiz de todos? Deus. E aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Ou seja, como é que os santos estão lá no céu? Como espíritos aperfeiçoados. Eles não estão ainda completos, eles não têm um corpo ainda glorificado, porque esse corpo glorificado eles só vão ter no dia do arrebatamento da igreja, na volta de Jesus. Na volta de Jesus, a Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão, ao soar da última trombeta, e nós os vivos seremos arrebatados, num abrir e fechar de olhos. Aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade, e aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E nós estaremos com Ele para todo sempre, louvando e adorando o nosso Deus. Aleluia! Levanta as mãos para os céus comigo e fala: eu quero ir para o céu. Eu quero estar lá, nessa Assembleia Universal dos primogênitos que estão escritos no livro de Deus. Daqueles que foram santos, separados, consagrados, que refrearam o mundo, que mortificaram a carne, que humilharam o seu orgulho e se quebrantaram na presença do Senhor diante da morte. A morte completa a santificação. E lá estaremos como espírito dos justos,
aperfeiçoados. E no 24, para terminar, e lá vai estar Jesus, o mediador de uma nova aliança, o sangue de aspersão melhor do que Abel. O melhor de tudo, irmãos, no céu vai ter Jesus. Aqui nós só temos Ele pela fé. Só temos Ele porque o Espírito Santo habita dentro de nós e atrai a pessoa do Cristo ressurreto no nosso coração. Porque caminhamos pela fé com Jesus, oramos a Ele, oramos ao Pai em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a teologia da oração. Fala comigo, eu oro ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. Essa é a oração mais correta que tem. Você ora a Deus Pai, em nome de Cristo, seu Filho, no poder de quem? Do Espírito Santo. A Trindade participa da sua oração. Você não ora anjo, você não ora santo, você não ora a pessoa nenhuma, a não ser o único mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o homem. Você ora a Deus em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. E um dia você vai se encontrar com Ele lá nos ares, louvá-lo e adorá-lo para todo o sempre. Amém? E quarta e última lição, para nós encerrarmos. Quais são as reflexões diante da morte? Quais são os benefícios da morte física para o crente? Primeiro, nós aprendemos que humilha os orgulhosos. A morte humilha os orgulhosos. Em segundo lugar, nós aprendemos que a morte mortifica a carnalidade. Em terceiro lugar, nós aprendemos que a morte refreia o mundanismo. E em quarto e último lugar, nós aprendemos que a morte fomenta nas nossas vidas uma mentalidade celestial. Fala comigo, fomenta uma mentalidade celestial. Filipenses 4:8, a Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto, aonde Cristo habita. Uma mentalidade celestial, uma mentalidade divina. Olhar a vida com os olhos de Deus, a nossa mente e o nosso coração voltando-se para as coisas de Deus. Irmãos, a morte para o crente é promoção para a glória. É a porta do céu. A morte para o crente são aqueles que, dormiram em Cristo e os seus corpos morreram fisicamente, mas serão ressuscitados no arrebatamento da igreja. A morte faz com que, você durma em Cristo com os seus corpos, mas será ressuscitado nesse dia glorioso. Nós temos que pensar assim como Paulo: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fala comigo, viver é Cristo e o morrer é lucro. É claro que isso não é uma apologia a se matar, tá, irmãos? Por favor, não seja tolo. Tem gente que pega uma frase dessa, já é destrambelhadinho, desequilibradinho, já fala: então é melhor se matar, vou pular da ponte. Não, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo: vive intensamente essa vida com Cristo. E se por acaso a morte chegar, meu irmão, não se preocupe, se você está em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se faz novo. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Melhor ainda,